tuas mãos. Usa, Senhor, a missionária Andréia, que vai estar ministrando para as nossas vidas nesta noite, Senhor. Que vontade da Better food shop, better food shop.
Louvado seja Deus pela tua vida. Nesta noite eu glorifico ao Senhor, porque você chegou até aqui, né? Qual um dia hoje foi difícil para muitos aqui, dias travados, mas glória a Deus, que nada impediu de eu e você estar aqui adorando o Senhor nesta noite. O Senhor nos guiou neste dia, glória a Deus, aleluia. Eu falo por experiência própria, hoje tudo estava travado, tudo. A casa não conseguia terminar, a roupa não conseguia terminar. Eu falei, Senhor, está tudo travado. Falei, mas foi tremendo. Eu vi o mover espiritual hoje na minha casa. Porque o inimigo, ele trabalha. Travou tudo, não conseguia. Falei, Senhor, mas eu vou guerrear aqui dentro. Botei uns corinhos de fogo, pedi para a Fernanda, me ajuda aí, Fernanda. Põe uns corinhos de fogo, me ajuda a terminar isso aqui, que nós vamos terminar, que nós temos culto hoje. E eu glorifico ao Senhor que terminou tudo. E eu consegui chegar até aqui. Porque é assim, o inimigo, ele impede. Ele só tenta. Se você der espaço, ele consegue. Tem que fechar as brechas. Eu falei, pois essa brecha vai ser fechada, em nome de Jesus. Taca fogo aí, Fernanda. Põe os corinhos de fogo aí. E aí o Senhor trabalhou. E glória a Deus, estamos aqui. Amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite. Eu peço que todos me ajudem, porque eu só sei adorar. Não sei cantar, minha voz não é boa, não sou afinada. Eu só sei adorar. Esse Pai que é tudo por nós. É tudo por mim, é tudo para nós. E é por isso que eu estou aqui, por Ele. Não é nem por mim, é por Ele. Glória a Deus, aleluia. 107. Vamos adorar junto, que aí fica bonito, amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Está na tela, né? Então todos acompanhem, amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus,
em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro na firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Como você está? Você está firme aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que ficar firme, igreja. Tem que ir até o fim. Para viver as promessas do Senhor, você tem que ir até o fim. Senão você não verá. Né? Que bom é as promessas. Melhor ainda é se você for até o fim para viver elas. Amém? Vamos cantar o 305? Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto muito de cantar esse louvor porque muito em breve essa batalha ela vai terminar. E para onde eu e você estamos lutando todos os dias para ir, não tem guerra, não tem batalha. Não tem choro, não tem aflição, não tem angústia. Não tem traição. Não tem nada disso, não tem morte. E eu e você, nós temos que ir até o fim, para nós vivermos essa promessa a qual o nosso Jesus foi preparar para nós. Amém? Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões para os céus, a vitória Deus nos Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus.
Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar. A batória alcançar, o mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor. Breve vamos a batalha aqui, e para sempre descansar. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber como galardão. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ficamos tão focados na guerra que esquecemos que um dia isso vai acabar. Né? A vida da gente não é só guerra. Glórias a Deus, aleluia. Tem vitória também. E a vitória maior que eu e você vamos conseguir vai ser naquele grande dia quando o Senhor vir nos buscar. Glórias a Deus, aleluia. Eu queria louvar o 422, mas eu não sei louvar ele. Tem alguém aqui que sabe louvar? 422. É muito lindo, sabe por quê? Porque vai dizer que no céu não entra pecado. E vai falar que é para onde nós iremos. E muitos não falam sobre o céu. Tem gente que nem comenta sobre o céu. O céu passa despercebido. Tem gente que não quer ir para lá. Quer ficar aqui nessa terra, com coisas apegadas aqui na terra. E a Bíblia nos ensina para nós não se apegarmos com as coisas dessa terra, porque nós não somos daqui. Né? Nós somos do céu. E esse louvor é tão lindo. Ele vai dizer assim, que no céu não entra pecado, não entra fadiga, não entra tristeza, não entra dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Este mundo nós não vemos mais o amor. Não vemos mais o amor de pai para filho, não vemos mais amor de irmão para irmão. Esse mundo está cada vez mais difícil de se viver. Qualquer coisa, um olha de cara feia, o outro já fecha o rosto. Que céu é esse? Será que é o mesmo céu que eu estou em busca? Porque o céu só tem um. Não tem tempo para ficar com essas coisas. E aí no refrão vai dizer, irei para uma linda cidade. Jesus me dará um lugar. Ó, eu e você temos um lugar preparado. Não é só para mim. Não é só para você. É para todos nós. Por isso que temos que buscar cada dia esse céu. As coisas aqui na terra vão passar, são passageiras. É lógico que nós queremos ter as coisas, mas não podemos focar naquilo
E esquecer, porque as pessoas hoje só pensam em dinheiro, 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 coisas e coisas e coisas, e esquece de arrumar a casa. Esquece de se preparar para o noivo, que vai chegar. E olha, ele não vai dizer nem o dia nem a hora, hein? Vai ser de repente. Será que eu e você estamos preparados para ir morar nesse céu? Temos que se atentar a cada dia, porque o pecado vai ficar aqui. Lá não vai entrar. E o Senhor, todos os dias, Ele tem a oportunidade de nos ensinar. De nos mostrar o caminho. Porque é bem certo que viemos à igreja para adquirir algo, porque precisamos de algo. Sim, essa é a nossa necessidade. Mas devemos focar também em Deus, aquele que nos formou. Para nos limpar, para irmos para lá. E não nos sujar mais com este mundo. Aí muitos, eu já fui assim. Glórias a Deus que o Senhor me ensinou. Eu entrava para saciar a minha dor. Para que o Senhor, Ele fizesse algo por mim. Mas vê se eu queria Ele. Eu nunca parei para pensar nisso, sabia? Eu só queria, mas nunca parei. Para me entregar, para me ofertar a minha vida no altar do Senhor. Porque igreja não é só para sair com a cura, com a bênção. Tem bênção, tem cura, tem. Como é que fala? É natural. O Senhor, Ele derrama. Ele entrega. Porque a Bíblia vai ensinar que o Senhor, Ele já nos conhece. Antes de nós falarmos. Então, Ele já conhece as nossas necessidades. Ele sabe por que adentramos por essa porta. Ele nos conhece. Sabe se estamos com sinceridade diante do altar de Deus. Se não tem capa. E aí esquecemos disso. Entramos e só queremos aquele momento. Mas Ele diz assim, ó. No céu, aquilo que quando eu mandei meu filho vir. E quando ele partiu dessa terra e foi preparar. Lá não tem mancha. Então que nós, igreja, devemos aprender e viver o que é a igreja. Porque é natural. As bênçãos do Senhor, Ele vai ser derramado sobre a nossa vida. Tudo acontece naturalmente, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele quer cada dia mais nos transformar, nos limpar. Mas para isso temos que dar o passo. Para isso temos que dar o lugar para o Senhor entrar. E operar e mudar e trazer aquela verdadeira transformação. Porque não é a igreja que transforma, que liberta. Não sou eu. A Bíblia nos ensina que é a palavra do Senhor. Ele nos ensina a pregar a palavra. Por que Ele nos ensina a pregar a palavra? Porque naturalmente nós recebemos a palavra e aí a cura entra, a libertação entra. E a salvação, ela vem. Então eu peço para a igreja abrir o coração nesta noite. Porque o Senhor está na casa. E Ele tem muito, muito a nos entregar nesta noite. Muito a fazer sobre as nossas vidas. Amém? Eu já quero estar passando as oportunidades. Nesta noite. Eu quero chamar a nossa levita. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Não vou lembrar. É você. Acho que como? Não, a cabelo cacheadinha. Maria. Vem, Maria, louvar. Vem adorar o Senhor. Eu tenho que escrever o nome de todo mundo, porque olha, eu não gravo. E ainda com enxaqueca ainda, porque eu tô com os olhos aqui, ó, pulando numa enxaqueca, mas não estou nem ligando para ela. Deixa ela aqui.
Já tomei o remédio, ela vai sarar, né? Ela vai ser naturalmente, o Senhor vai curar naturalmente. Vamos adorar o Senhor, vamos dar lugar a Ele. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço que todos se coloquem de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Eu queria perguntar para a igreja, tem alguém aqui que quer dar oportunidade, falar algo da parte do Senhor, contar um testemunho? Tem alguém no nosso meio? Você está com oportunidade. Paz, igreja. Estava esperando essa oportunidade aqui no dia da ceia. Do que eu ia falar, do que eu vou falar hoje, né? Mas como a irmã perguntou aí se tem alguém que queria falar, igreja, eu tenho algo muito assim, de muito grato para falar. Porque assim, minha família, tipo assim, os meus irmãos, né? A gente tem 6 pessoas. Aliás, 6 irmãos. Aí, quando foi domingo agora, eu estava falando com a minha irmã em Recife, né? Ela falou assim, Joaquim, você não sabe o que aconteceu. Aquela sua irmã, que era puta, que era vagabunda, que era macumbeira, agora se casou. Então, assim, igreja, isso aí para mim foi maravilhoso. Então, de por quê? Porque era impossível daquela situação se reverter, aquele quadro ali, pela vida que levava, entendeu? Mas eu sempre tive aquela confiança de que uma hora do outro, de Papai do Céu ia entrar naquele coração ali. Para algumas pessoas isso é quase normal, isso é uma bobagem, só quem passa sabe o que é isso aí. Para mim, isso é combustível para mim estar aqui. Porque eu queria estar em todo canto hoje, de menos aqui. Mas eu preciso. Eu não tenho muita escolha aí. Então, eu estou aqui. Quando eu fiquei sabendo disso aí ontem, daquilo ali para mim foi mais do que eu ganhar 1 milhão. Eu adorei isso aí. Então, assim, isso para mim é uma maravilha. Aí, só aproveitando a chance aí, eu viajei para a Bahia tem uns 20 dias. Só que antes de eu sair, eu falei assim, Valesca, falei para o pastor Rodrigo aí, daqui eu vou dar um pulo na Bahia, mas daqui uns 15 dias eu volto. Ela falou assim, não, então vou morar aqui. Aí ela chamou aqui uns 15 pitbull aqui, colocou aqui, eu no meio aqui. Desculpa a expressão, desculpa aí. A igreja, eles orou e meti marcha aí. No meio do caminho, a igreja do ônibus estourou uma bolsa lá, com a lógica, era para ter capotado, né? Quando o busão parou, o motorista falou assim, eu não vi acontecer isso aqui, depois ele não virar. Então, daquilo ali para mim foi só quem passa, entendeu? Então, é assim, é por isso que eu bato muito nessa tecla aí. Eu dou muita moral a homem e mulher de Deus. Tem gente que não dá. Não estou preocupado, entendeu? Mas eu dou. Porque passo a passo aí, eu vou vivendo aí. Se eu mereço ou não, eu estou aqui. Muito obrigado e desculpa aí, porque assim, é que eu falo um pouco ruim. Mas dá para entender. É só usar a cabeça. Agradecer a minha oportunidade, viu? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, o Senhor ainda transforma a igreja. Você tem que orar por alguém, sabia? Se a pessoa está aí no mundo, seja o que for a situação dela, se está nas drogas, se está nas prostituição, abra a tua boca, coloca o joelho no chão, pede para o Senhor transformar. Ah, porque não tem oração que o Senhor não ouve e não responde. Só tem mudança porque o Senhor
Ele responde porque você ora. Se você não orar, se você não buscar, não vai ter transformação, não vai ter mudança. Glórias a Deus. Não olha quem é a pessoa, se é A, se é B, não importa. Está numa situação difícil? Pede para o Senhor. Só Ele pode fazer? Então, Senhor, só o Senhor te apresenta essa pessoa. E eu já creio na vitória, já creio na transformação. Porque tem que ser assim, igreja. Temos que orar pelo nosso próximo também. Não é só por nós, pela nossa parentela. Só pensarmos em si, só em nós. Temos que ajudar todos em oração. Glórias a Deus, aleluia. Tem mais alguém? As oportunidades estão abertas para você hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero glorificar a Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Na semana passada, eu estava aqui no culto, o Senhor falou comigo e o Senhor me disse: eis que irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Irmãos, eu fiquei com essa palavra no meu coração e sem entender o que estava acontecendo. E eu fui trabalhar e aquela palavra o dia todo no meu coração, dormi, acordei com essa palavra. Quando foi no outro dia, eu falei: estou angustiada, não estou legal, vou abrir um jejum, porque eu creio que Deus vai agir. Eu abri um jejum, irmãos, e coloquei o meu trabalho, coloquei algumas coisas nas mãos do Senhor. E o Senhor falava comigo a todo momento: eis que irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. E o Senhor, irmãos, falava comigo aquilo de uma maneira que, sabe quando você fica em paz? E foi alguns rapazes no meu serviço e deram um golpe na gente que é caixa. Uma das meninas chegaram a perder R$100 na brincadeira aí. E todo mundo com medo de ser mandado embora. E, irmãos, na hora eu senti como uma mão no meu corpo. E eu olhei para ele e disse: olha, eu não quero. E por causa de eu dizer para ele que não queria, ele não conseguiu, irmãos, tirar dinheiro do meu caixa. E o Senhor me deu um livramento. E a menina disse: mas todo mundo caiu, mas para a glória de Deus eu não caí. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, eu estava ali, o Senhor me dizia: seja grata, porque eu estive com você. Porque o Deus que Ele fala, Ele confirma a palavra dEle. Porque Ele disse para mim: eu estarei com você. Louvado seja Deus, irmãos. A pessoa que levou o prejuízo tem muito mais tempo de experiência, tem muito mais tempo de casa. O alvo mais fácil, mais óbvio era eu, porque eu sou a mais nova, tenho menos experiência. Louvado seja Deus. Mas a mão de Deus, irmãos, a mão de Deus foi comigo. Louvado seja Deus. Eu olhei para a menina e eu disse assim: olha, eu ia aceitar o que ele falou comigo. Só que quando eu ia aceitar, eu senti o meu corpo pegar fogo, uma angústia, um negócio ruim. E eu olhava para aquele homem, quanto mais eu olhava, mais angustiada eu ficava. Louvado seja Deus, eu só queria que ele fosse embora. Aleluia. Nessa eu olhei para ele e falei: moço, toma aqui seu dinheiro, tchau. Não quero negócio. Fui. Louvado seja Deus. E nessa o Senhor me deu um livramento. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você chegou, mas creia, acredite que o Deus, aleluia, que falou com você, Ele tem poder para trabalhar sobre a tua vida. Aleluia, mesmo sem entender aquela palavra que o Senhor havia falado comigo, aleluia, eu tomei posse e guardei no meu coração. Louvado seja Deus. E o que Ele falou comigo foi muito simples: eis que irei adiante de ti. Ele está indo na tua frente. Aleluia. Então, antes de você chegar, antes de você murmurar, antes de você reclamar, aprenda a entender que o Senhor, Ele está indo na sua frente. Por mais complicada, por mais difícil, por mais que pareça que, aleluia, não vai ter saída, o Senhor, Ele vai à sua frente. Aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você estiver no caminho certo, se você estiver andando com Ele, irmão, não tem demônio, aleluia, não tem potestade, não tem demônio, não tem
inimigo que se levante para paralisar a obra de Deus sobre a tua vida. Louvado seja Deus. E o Senhor falava isso comigo quando eu cheguei aqui. Eu estou indo adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Irmãos, o único que tem poder de consertar, aleluia, caminho torto é o Senhor. Aleluia, porque pode ter alguém que não serve ao Senhor, mas através da tua vida, através da diferença que você faz dentro da tua casa, no meio dos seus, o Senhor, Ele está agindo, está operando, mesmo sem você entender. Porque eu olhei para o Senhor e disse: Deus, mas quanto mais eu oro, mais o negócio piora. Quanto mais eu oro, mais parece que vai dar errado. Quanto mais eu estou orando, quanto mais eu estou buscando, quanto mais eu estou consagrando, Senhor, parece que o negócio não vai, parece que trava. Louvado seja Deus. Aí aconteceu isso, irmãos, eu entreguei o jejum 12:30. Voltei do meu almoço 1:30. Quando eu volto, esses rapazes muito bem aparentados entram na loja. Ninguém suspeitou. Quando eu olho para a menina e digo: nossa, que coisa estranha que aconteceu comigo, que ela foi se dar conta que ela tinha caído num golpe. Aleluia. Mas o Deus, irmãos, que fala, o Deus que confirma, o Deus que me disse: eu serei com você. Irmãos, Ele esteve comigo. E eu não poderia deixar, aleluia, essa oportunidade passar sem dizer que o Senhor, Ele é fiel. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem um endereço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então agarra a tua vitória. Sai daqui segurando aquilo que você veio buscar, porque nada pode roubar a tua paz. Porque eu chegava no meu trabalho e não tinha paz, e eu falei: Jesus, a tua palavra diz que tudo que vem do Senhor é com paz. A tua palavra diz que as bênçãos do Senhor, elas, aleluia, trazem paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não deixe o inimigo roubar a tua paz, a tua comunhão com Ele, não. Louvado seja Deus, porque eu coloquei no meu coração e disse: Jesus, eu preciso de paz, eu preciso ter paz, eu preciso ter paz. Aleluia, não adianta, irmãos, nós temos muitas coisas se nós não tivermos a paz do Senhor sobre a nossa vida. Porque a paz dele, irmãos, excede todo entendimento. Está na luta, está na guerra, mas tem paz. Está na guerra, mas você vai conversar com Ele, Ele tem comunhão. Aleluia, está na guerra, tem muitos motivos para desistir, mas quando você fala para Ele: vai tudo bem, vai tudo bem. Porque quem está, aleluia, no controle da minha vida, Ele não perde batalha, não perde peleja. Aleluia, amém. Eu te agradeço a minha oportunidade, as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fernanda está com a oportunidade. Glória. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar nem falar? Pra que chorar? Então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, despreocupa, despreocupa.
E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória. Eu quero estar dando uma oportunidade para a missionária Edivânia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aí vamos também tirar as ofertas em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar mais um dia na casa do Senhor. Eu queria estar chamando a Fernanda para estar louvando esse mesmo louvor. E eu queria falar para a Dani, medita nesse louvor, Dani. Vai ser cantado de novo. Mas o Senhor manda te dizer assim, despreocupa. Acalma esse coração. Ah, missionária Vânia, mas você não está no meu lugar. É fácil você chegar para mim e dizer assim, despreocupa. Sabe por quê? Porque o Senhor manda te dizer, nessa tempestade que tu está passando, o Senhor manda te dizer, eu ainda estou dentro do teu barco, filha. Eu ainda estou contigo. E se tu crer e acreditar no que eu vou fazer, essa tempestade vai passar. Porque o Senhor manda te dizer assim, filha, nessa dor, eu estou te ensinando e estou te levando a um propósito maior que tu imagina. Sabe por quê, Dani? Porque quando Deus ele fala que nós tem algo para alcançar, quando nós temos que chegar em algo que Deus tem que ensinar nós, Ele não vai falar do propósito. Ele vai falar do propósito, mas Ele não vai falar o que nós vai passar no meio do caminho. E o Senhor manda te dizer assim, nesse processo que tu está passando, nessa dificuldade, eu vou te levar aonde tu nem imagina. Sabe por quê, Dani? Só conta testemunho de vida quem passou. Sabe por quê? Através de tua vida, o Senhor manda te dizer assim, vai chegar mulheres, vai sentar e vai falar com você, você vai falar assim, eu passei por tudo isso. Mas eu sobrevivi porque tinha uma promessa sobre a minha vida, tinha uma promessa sobre a minha casa. E o Senhor cansou de falar para mim que eu ia passar. O processo é doído mesmo. Ah, é difícil. Mas o Senhor manda te dizer, despreocupa, filha, porque eu estou dentro do teu barco. Então não vai morrer nesse processo. O Senhor manda te dizer, eu estou te ensinando nesse processo. Fernanda, canta esse louvor e medita de novo nesse louvor. Nós temos de se preocupar. Porque a situação na nossa vida é tão constante, é tanta tribulação, que às vezes a gente se esquece que Deus está dentro do nosso barco. E quando o irmão estava contando o testemunho dele aqui, da irmã dele, eu tive uma reflexão, porque o Senhor ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãs. E eu tinha um decreto dentro da minha casa. Um decreto que o meu filho ia morrer, que o meu filho não ia sair das drogas, que o fim dele era aquele. Só que eu sabia quem me prometeu foi o Senhor. Não foi o homem que me prometeu. Então, irmão, se Deus tem uma promessa na sua vida, no meio dos seus, acredite, pode passar o tempo que for, mas o Senhor ele chega na hora certa, no momento certo. Não é no meu tempo e não é no seu tempo, é no tempo dele. Então eu tinha um decreto que o meu filho não ia sair mais daquela vida, que o meu filho ia viver no caminho das drogas, e o decreto já tinha batido na minha porta de morte. Só que eu falei, Senhor, eu estou buscando um Deus que tudo pode. Eu estou buscando um Deus que dá vida, Ele tira a vida. Ele dá e Ele mesmo tira. Então o decreto é de morte, Senhor. Mas eu ainda acredito que o Senhor vai mudar a minha história e vai mudar a história do meu filho. Porque eu já perdi, eu não estou preparada para perder de novo. Então, Senhor, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe que eu não estou preparada para ter outra perca. Então o cenário é de morte, mas eu sei que o Senhor vai mudar a história. E para a honra e a glória do Senhor, tem 1 mês e meio que o meu filho está na casa de recuperação. Está sendo fácil? Não. É luta em cima de luta. É guerra em cima de guerra. Mas sabe que o mais que eu acredito é quem prometeu a promessa para mim. Quem prometeu foi o Senhor. É um Deus que não dorme, é o Deus de Israel, irmãos. Então acredita que o Senhor vai entrar na sua casa, vai trazer salvação, acredita que Ele tem um dom de mudar a história, é Ele que muda a história, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que cura. Nós não podemos fazer nada.
Mas nós servimos um Deus que o que é impossível para você, para Ele não é. Então, o Senhor, Ele tem feito muitas coisas na minha vida. Aonde muitos olhavam para mim e falavam assim, ali ela não vai aguentar. Ali é só fogo de palha. Hoje ela está na igreja, mas daqui a pouco ela está fora da presença do Senhor. Mas, irmãos, quem me chamou foi Jesus Cristo. Ele me escolheu e Ele me chamou. E Ele falou assim, filha, se você for até o fim, eu entro com salvação dentro da tua casa. Eu salvo os teus. Eu curo pelo amor de ti. Porque eles não querem nem saber onde Jesus passa, né? Mas Deus fez uma promessa, não fez? Que eu e a sua casa serviremos o Senhor. Então acredita, Dani. Acredita, está doendo, está machucando, mas o Senhor manda te dizer, acredita, filha, que nesse processo eu estou contigo, eu vou entrar lá, eu vou mudar a história, eu vou mudar o cenário. Mas o Senhor manda te dizer, permanece. Ah, mas está doendo, mas o Senhor diz, é nessa dor aí, filha. Mas não olha para um lado, não olha para o outro. Porque o Senhor manda te dizer, eu vou entrar e vou colocar tudo no lugar. Está tudo bagunçado. Ah, mas tu não está vendo um jeito, não tem solução aos teus olhos, mulher. Mas o Senhor manda te dizer, eu vou entrar. Mas o Senhor manda te dizer assim, não me peça misericórdia, porque quem vai agir sou eu, tá? Eu vou entrar e vou fazer do meu jeito. E o Senhor manda te dizer assim, quando tiver eu trabalhando, não me peça misericórdia, porque eu sei como eu vou trabalhar. Porque até aqui não está querendo vir. Pelo amor não está querendo vir, então vai ter que vir pela dor. O Senhor manda te dizer, eu vou apertar aquele parafuso lá, tá? Vou apertar do meu jeito, é do meu jeito, filha. Porque o Senhor diz assim que o Senhor diz assim, ó, eu não quero ver mais tu sofrendo, chorando, derramando lágrima por aquela vida. O Senhor manda te dizer, até aqui você derramou lágrima por ele. Tá entendendo? Até aqui o Senhor manda te dizer, hoje eu seco as suas lágrimas a favor daquele homem. Porque o Senhor diz agora, quem vai agir sou eu. Tira a tua mão, mulher. Tira a tua mão. Porque até aqui a tua mão está trabalhando. Mas o Senhor manda te dizer assim, se tu tirar a tua mão, quem vai agir sou eu. Amém? E, irmãos, vamos fazer a parte do dízimo e das ofertas nessa noite. Aquele que puder dizimar, aquele que puder ofertar, oferte nessa noite. Porque a semana do aluguel está chegando. Nós precisamos pagar o aluguel, pagar internet, pagar água, pagar luz e manter as portas abertas. Porque para manter uma portas aberta, irmão, nós precisamos da sua oferta, do seu dízimo. Quem é obreiro da casa do Senhor, quem é desse ministério, dizime aqui. Se você não é desse ministério, dizimista na sua igreja, porque o seu pastor precisa do seu dízimo. Mas aqui você pode ofertar, amém? Então se coloque em pé, para ficar mais fácil colocar a mão na carteira, no bolso, na bolsa. É assim que o nosso pastor ensina a nós. Então, dê o melhor nessa noite. O melhor que você tiver. Ah, irmã Vânia, só tem uma moeda da viúva. Dá a moeda da viúva. Que através dessa moeda da viúva aí, Deus faz maravilhas. Amém? Então oferta o Senhor nessa noite. Eu não canto não, irmão. Canta aí, ô Fernanda, um louvorzinho aí, para eu ofertar. Oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos, que coopera de bom coração, dando a eles o paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Estenda as suas mãos para cá, irmão.
Soberano Deus, eterno Pai, neste momento o Senhor te apresenta essas ofertas, esse dízimo, aquele que pôde ofertar, Senhor, e aquele que não pôde, Senhor, que no próximo culto, Senhor, eles possam ofertar. Meu Deus, abre porta onde não tem porta, abençoa a vida dos teus filhos financeiramente, Pai. Senhor, visita o celeiro deles, meu Deus amado, vai repreendendo todo mal, todo devorador, em nome de Jesus, e assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas, louvo o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero desde já cumprimentar todos que estão aqui cultuando conosco nesta noite. A sua presença, ela é bem-vinda neste lugar, porque aqui é a casa do Pai. Glória a Deus. E eu me alegro com a tua vida. Quem está aqui colaborando com a gente pela primeira vez? Levanta a sua mão. Tem alguém aqui que é a primeira vez, que vem até aqui? Não? Glórias a Deus. Sejam bem-vindos, amém? Eu quero já estar passando a oportunidade para a nossa pastora presidente. Ela vai estar terminando, né? Dando início não, né? Continuidade. Isso, minha irmã. Continuidade. Ó, palavra bonita. Continuidade. É forte. Glórias a Deus. Aleluia. Grande Deus. Quero comentar o povo de Deus. Pode se assentar, irmãos. Pode se assentar. Fique à vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Pastor Valdir, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Muito obrigada, viu, por o senhor estar aqui conosco. Eu ia pegar a Bíblia, mas não vou pegar não, porque falta poucos minutos para a nossa missionária Andréia estar ministrando. Mas eu quero convidar a missionária Andréia para vir aqui me ajudar a louvar o Senhor. Vem aqui. É tu mesmo, venha. Sobe, por gentileza. Glória a Jesus. Por favor. Vamos louvar ao Senhor? Vamos? Vamos aqui, ó. Você cantou? Cantou? Deixa eu trabalhar de novo. Não é? Passa para o presbítero, por gentileza. Deixa. Louvado seja Deus. É melhor ler ali, né? É maior, né? Louvado seja Deus. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Deixa Ele fazer o que Ele quer na tua vida. Porque Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele sabe como trabalhar. Às vezes nós perdemos o controle, né, dos nossos filhos, da nossa casa, de uma coisa, de outra. Nós perdemos o controle, mas o Senhor não perde o controle. A todo momento Ele está no controle para dar vitória para a tua vida. Então deixa Ele trabalhar do jeito dele. Do jeito dele é melhor. Às vezes nós pensamos que o nosso jeito é melhor. Nós falamos, Senhor, é assim, eu quero assim. E dá tudo errado. Mas do jeito dele é melhor. Verdade. Lá na frente você vai entender que do jeito dele é melhor. Vamos louvar o Senhor? Eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a pena, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa Ele trabalhar do jeito dele. O amanhã não te pertence. Só confia em mim. Deixa com Ele. Deixa eu cuidar do meu sonho. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga
chega perca, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar do teu sonho. Os seus planos são melhores. Oh, deixa O que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao teu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. tem coisa boa pra tua vida. Oh, deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Deixa ele cuidar. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, Deixa os teus palavras trabalhar. Olha que ela vai a cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa meu tempo. o amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos olha que ela vai, e deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Oh, Calabaia! glória a Deus. Deixa! Oh, glória! Deixa! Glória a Deus, aleluia. Oh, ele fazer do jeito dele, da maneira dele. Olha, Aleluia. Calabaia! Glória a Jesus. Glória! Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Se você se lembra da promessa, lembra do propósito, lembra porque você foi chamado. Calabaia, sube, Calabaia, sube. A angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra meu batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. A razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que se Do seu lado. em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da tua história e te trouxe até aqui pra te dizer: não desista, ainda não é tempo. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você? Não desista! O teu projeto de Deus está de pé. Era a mão de Deus, É a mão de Deus te guardando pra sua para não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar. Volte a sorrir.
É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Se você pedir, nós vamos orar para se você confia e espera, vamos orar por ela, Deus está no projeto. missionária, vem, por A favor. verdade é Que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. A razão Para você estar aqui. até aqui. Em alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece a fé, o fim da história, e que trouxe até aqui pra te dizer. Deus tem guardado a tua vida, moça, por onde você passa. E lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra Deus. Então não tem por que Recaba e chorar. assura. Pode Nem tudo tá perdido, Senhor. Era a mão de Deus e vai ser sempre. E essa bagunça aí que o diabo fez na tua vida, Deus vai começar a arrumar a partir de hoje. Deus vai começar a alinhar essas coisas aí. Sempre assim. Orecabaia. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão. É a mão de Deus que te segura. É a mão de Deus que te sustenta. É a mão de Deus que não deixou o diabo te matar. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Lembra quando estava Por um fio pra desistir. E quando faltou isso aqui pra você, a mão de Deus foi lá. Deus tem guardado a tua vida, Deus tem guardado a tua casa. Deus tem colocado o anjo lá para guardar os teus e do Senhor. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. É a mão de Deus. Oh, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Oh, aleluia. Ai, a sua. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Ele te sustenta. Oh, aleluia. É a mão dele. É a mão dele. Ore calabai. Glória a Jesus. É a mão dele que te sustenta. É por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui, né? Porque a mão dele tem te sustentado. Às vezes nós falamos que não estamos vendo nada. Oh, glória. Nós temos por costume de dizer que não estamos vendo nada, não está vendo nada acontecer. Mas, irmão, só o fato de você estar aqui, a mão de Deus está te sustentando, meu irmão. Então para com esse negócio de não estou vendo nada, claro. Só o fato de você estar aqui, porque Deus tem sustentado a tua vida. Porque o nosso adversário, ele brame, ele ruge como leão, para tragar a tua vida, a tua alma. Caia, súbria. Mas Deus tem colocado os seus anjos ao redor do que os teme os livra. Deus tem livrado a tua casa. Caia, súria, viu, Cris? Deus tem guardado a tua vida. Porque o projeto do diabo é levar todos os teus filhos para droga, na caramanchória. Mas Deus tem dado livramento para aquele lugar. Deus tem guardado os teus filhos. Então fica firme. Calabaia. Estou me camanchória lamaia. Fica firme. História calabaia.
Oh! Porque é uma palavra de maldição, de peso contra a tua casa. Dizendo, olha, se o pai foi, o tio é, o filho também vai ser, mas está amarrado. Isso em nome de Jesus. Esta palavra cai por terra hoje. Carabaia. Estou me camando. Assuma uma posição, diz o Senhor, para dizer para você: estou me camando. Oh, não deixa o adversário tomar conta. Não deixa. Não deixa. Se levanta. Em nome de Jesus. Glória. Aqui, missionária. Vamos estar orando pela missionária André, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Mas antes eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui ontem pela manhã. Deus abençoe a irmã missionária André, juntamente com a Vânia e alguns irmãos, né? Algumas irmãs estiveram aqui pela manhã na consagração, nos ajudando, e à noite também estiveram aqui. Nossa irmã Geu, Deus abençoe a tua vida. A irmã Cláudia, que não pode estar aqui porque a maioria dos irmãos estão estudando à noite aí, alguns trabalham e não pode vir, mas Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada. Presbítero Everton, Deus abençoe, viu, a vida de vocês. Nós não estávamos aqui ontem, mas vocês estiveram aqui nos ajudando. Muito obrigada. E amanhã com Deus no sábado também foi uma bênção, irmãos. Quero agradecer a missionária Vânia, que juntamente com a missionária Paula, que está à frente aí das manhãs com Deus. E foi tremendo o que Deus fez aqui. Deus abençoe a vida dela. E ela, só ela sozinha, trouxe um banquete aí para os irmãos. Deus abençoe, viu? Muito obrigada, tá? Deus abençoe mesmo. E ela fez o café da manhã e fez tanta coisa aí, irmãos. Então Deus abençoe a sua vida, viu, missionária? É porque a gente também, a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra, né, irmãos? E os irmãos aqui têm contribuído, têm nos ajudado aqui. Eu agradeço a todos vocês que têm contribuído, têm ofertado nesta casa, têm nos ajudado aqui, né, tem feito tanto por nós aqui. Deus abençoe, tá bom? Então vem aqui, vamos orar. Estenda as mãos para cá, porque Deus vai continuar falando conosco. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor Deus, nós sabemos que a tua filha já está nas tuas mãos, Senhor. Ela já louvou o teu nome aqui nesta noite, já falou conosco poderosamente através do louvor. Mas nós ainda precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Ah, Senhor, fala conosco, ó Deus. Eu sei que a tua palavra tem a direção certa aqui hoje. Ah, Deus, porque a tua palavra não volta vazia sem antes fazer aquilo que o Senhor quer fazer através da tua palavra. Então usa ela como instrumento nas tuas mãos, como o Senhor tem usado, e continua falando conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Aplauda o Senhor pela vida da nossa missionária. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Graças ao Senhor nós estamos aqui, né? Abra suas Bíblias no livro de Lucas 15, versículo 8. Vamos falar algumas coisas. Eu não sei por que eu marco esses papéis, porque eu não consigo ler. Nem em casa, nem aqui, nem em lugar nenhum. Glória a Jesus. Aleluias. Uma coisa eu quero te dizer. Hoje Jesus veio a seu encontro. Hoje o convidado é você. Ele é o noivo. A senhora Paula, ela introduziu aqui no início do culto algumas partes do que aquilo que Deus trouxe ao meu coração, lá na minha casa. O momento da minha oração, apresentando esse culto para o nosso Deus, porque Ele nos conhece e Ele marcou esse dia para que você estivesse aqui. Lá em casa Ele falou que Ele era o noivo. Aqui no início do culto Ele usou a Paula dizendo que Ele é o noivo. Sabe o que Ele quer dizer? Esta noite para você? Que Ele tem um compromisso contigo. Noivo é relacionamento. Não há noivado sem relacionamento. Os dois têm que estar em concordância. Para ter um compromisso com alguém, as duas partes têm que concordar. Isso se leva por longos anos de um matrimônio físico. Mas hoje o matrimônio é espiritual. Nós precisamos ser sarados por dentro.
para viver coisas aqui fora. Precisamos ser tratados aqui dentro, para que coisas aqui fora venham a acontecer. Eu não quero mais aparência. Eu não quero aparecer. Eu não quero que me notem. Eu quero por dentro ser tratada. Porque cura quem é curado, sara quem está sarado. Na palavra de Lucas 15, versículo 8 diz assim: ou qual uma mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até achar. Pode sentar, dando glórias ao nosso Deus, porque Ele merece. Eu comecei a falar com o Senhor, isso é uma parábola que Jesus falando com alguns fariseus, porque eles questionavam as atitudes de Cristo. Nós somos questionados, Cristo foi questionado, às vezes nós se preocupamos por coisa tão pequena. O próprio Cristo foi questionado porque Ele nos amava, porque Ele era diferente, porque Ele se assentava com quem outras pessoas não queriam se assentar, porque Ele comia na casa de quem outras pessoas doutoradas daquela época não se assentaria, não entraria na casa. Mas Jesus era diferente. A senhora Vânia disse aqui que Jesus veio para os doentes, amém? Para nos sarar. Ele veio para sarar quem está doente. Essa doença que Cristo veio, através da graça, da misericórdia, é lá dentro. O físico aqui, o ossinho quebrado, o médico cura. A tala, um medicamento. Mas o interior da alma, é só Ele quem sabe curar. Lá dentro daquilo que você não conhece, nem até mesmo você às vezes se conturba. Você não se entende. Mas Ele sabe porque você muda de situações no decorrer de um mesmo dia. De manhã alegre, de tarde com o cais baixo, à noite uma notícia tira a tua força e você vai embora se arrastando. E Jesus ainda assim te ama. Eu perguntei para Ele: Senhor, pregar do teu reino, da tua palavra, falando de uma mulher que perdeu algo, a dracma. Naquela época de Jesus, tinha um valor para a mulher da época. A Bíblia diz que o noivo, interessado naquela mulher, dava a ela a dracma, um conjunto de moedas da época com um valor estimado, para que ela fosse um compromisso, para que se formasse ali, formalizasse um compromisso entre ela e o noivo. Falei: Jesus, vamos falar de casamento hoje? Ele falou: não, vamos falar de relacionamento. Porque às vezes nós vemos pessoas viver coisas grandes da parte de Deus. Estamos dentro da igreja, estamos servindo ao Senhor, só que não temos um relacionamento com Ele. E para ganhar a dracma do noivo, precisa se relacionar. Precisa ter uma proximidade maior, um compromisso comigo, com a data do culto, com o dia, não, com Jesus. Quando você tem um compromisso com Jesus, nada é fardo. O tempo, o horário que o culto acaba, quantos dias do culto na semana, isso para você tira de letra, porque você tem um compromisso. Essa passagem aqui está dizendo uma parábola que Jesus colocou, enfatizou a respeito de perca. Quando essa mulher está ali na tua casa, se você prestou atenção no que foi lido, ela diz assim, ó: ou com uma mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia. Eu só acendo a luz se o lugar estiver o quê? Glória. Eu só varro uma casa, porque assim continua o texto. Olha, não acende uma candeia e varre a casa. Eu só vou varrer a casa se o lugar estiver pronto. E a busca com diligência até achar.
Diligência é algo que você faz com zelo. Algo que você faz com entrega. Algo que você faz incessante até acabar de fazer perfeito. Bem feito. Então nessa noite nós sabemos que temos que acender a candeia. Temos que varrer a casa. E temos que ter zelo. O compromisso é feito. Jesus te chamou para uma causa maior. Mas às vezes, na noite de hoje, eu não te condeno. Isso pode ser um fator do dia que você está passando, do mês, do momento, que tem algo te preocupando. André, então quer dizer que eu não posso preocupar com os fatores que acontecem na minha vida? Sim. Mas se você aprender a entrega do relacionamento, a confiança, você vai entender que tudo aquilo que você não consegue fazer, a preocupação te afasta de Deus. Tudo aquilo que você não consegue solucionar, não é a sua preocupação, o seu excesso de se aplicar num determinado assunto da tua vida, que vai mudar a história. Se você entender que você precisa acender a candeia, varrer a casa, com zelo, para que as coisas não se percam, para que nada saia do teu controle, ou do controle de Deus. Esta mulher perde uma daquelas moedas, para quem tinha 10, pode ser que se eu estivesse desapercebida, se você não estivesse se importando com o relacionamento que você tem, você dizia, olha, eu tenho 9, eu ainda tenho 9, a palavra diz, eu li algo a respeito, que as dracmas eram colocadas sobre a testa das mulheres. Ali ela tinha uma honra diante da sociedade, dizendo, olha, essa mulher é casada. Foi pago um dote. Ela tem valor. Aquelas dracmas representavam uma família que ela tinha conquistado. Aquelas dracmas representavam a genealogia, aquilo que os filhos iam alcançar. Aquelas dracmas representavam um tesouro maior, algo valioso. Ela se levantava pela manhã, ela se arrumava e a primeira coisa que ela punhava sobre a cabeça era a sua dracma, porque tinha algo diferente, tinha uma excelência, tinha uma promessa, tinha uma restauração. Ela era vista com respeito, com dignidade, com integridade. Mas uma dracma se perdeu. Uma vez se perdendo uma dracma, ela poderia ter ficado em paz, mas ela se preocupou, porque o fator não é a quantidade. O fator é a qualidade. O fator é o valor. Tudo que Deus te dá tem valor. O Senhor te dá os dons, o Senhor te dá a família, te dá os filhos, te dá a casa, mas ainda não está bom. Você já reparou que entra ano e sai ano, a gente trocamos a petição para Deus? Quando você quer muito uma casa, o Senhor te dá, amém, agora eu tenho essa casa. A petição é trocada. Você começa a pedir um carro. Nós somos insatisfeitos. Pedimos para Deus coisas e daqui a pouco, quando nós recebemos no outro dia, amanheceu, queremos outra coisa. Aquilo já não satisfez o nosso ego. Esta mulher não era assim com a sua dracma. Tudo que Deus te dá tem valor, tem peso. Você não pode perder assim, de aceitar e ficar quieta e calar a boca, ver sua família sendo destruída, ver tudo se perdendo ao meio do caminho e você simplesmente dizendo, olha, é só mais um vício que entrou aqui, é só mais um dia, amanhã vai estar tudo bem. Vai se perdendo os valores, os costumes, os relacionamentos vão sendo desfeitos, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. No momento do nervoso, nós não clamamos ao Senhor, dizemos coisas que ofendem aqueles que estão do nosso lado, mas queremos a transformação desta vida. Mas quando você está irritado, quando você está irritada, não é de santo que você o chama, não é de bênção que você o chama, porque isto é herança, é a sua dracma que Jesus te deu. E de repente, no momento de fúria, de ira, você se esquece de valorizar aquilo que pode se perder.
A palavra nos ensina que tem poder o que sai, direciona da nossa boca até o nosso próximo, até nosso ente querido. E às vezes nós esquecemos e falamos coisas que nos traz dor. Lançamos sementes de palavras difíceis para depois nós dar conta do que falamos. Se você não entender que a sua dracma é muito além do que uma porta de emprego, do que uma melhora. Sabe qual o seu problema? Deus diz essa noite que você quer uma melhora hoje, momentânea. Deus quer mudar para sempre a situação da sua vida. Você quer só agora. Deus quer mudar para sempre. Mas para que esse para sempre aconteça, você precisa acender a candeia. Eu não posso dizer para você que está tudo bem, porque Jesus está querendo um relacionamento sério com você. E Ele precisa que você acenda a candeia. Aonde tem ausência de luz, haverá trevas. E se você não conseguir ser luz, aonde você estiver... André, o que é ausência de luz? Aonde eu estou? É as minhas escolhas. Quando eu prefiro colocar algo que na minha casa, que nem se o Espírito Santo não consegue entrar lá, mas nem se você esquece que quando você vem aqui, você vem pedir para um Deus mudar a sua situação. Mas quando você chega lá, qualquer um que entra faz você esquecer do que você veio buscar e você perde os seus valores lá dentro da tua casa. Com o que você ouve, com o que você fala, com quem você deixa entrar. E os valores vão se perdendo. As dracmas vão caindo para debaixo do tapete. Hoje é dia de você varrer a sua casa. Hoje é dia de você mudar essa história. Hoje é dia de você pôr a casa em ordem. Está tudo bagunçado. A luz está se acendendo porque você teve força de vir até aqui. Mas você precisa varrer a tua casa. A não ser que você prefira viver um dia bem, o outro mais ou menos. Muitos de vocês vivem assim. Muitos de nós vivemos assim. Vivemos um dia bem. Sai daqui regozijando, feliz, com uma palavra que Deus falou comigo. Às vezes Ele usa até o profeta, vai até você, entrega algo, porque Ele quer ver, quer te provar que Ele está ainda com você. Mas varrer a casa não. Tirar o que é sujo não. Não. Tirar o álcool não. Tirar a bebida da minha casa não. Mas se ninguém beber, ninguém vai lá. É bom que não vá, que ninguém gasta que é meu, nem minha energia, nem minha força, ninguém dá nada. Tem coisas que é melhor que você deixe que fique longe de você. Mas se minha amiga chegar e eu não colocar uma musiquinha do pancadão, aí ela não vem mais na minha casa, porque eu me torno chata. Chata é o que você está vivendo. Dor em cima de dor, perca em cima de perca. Você fala assim porque você já é velha, uma senhora. Eu abri mão do mundo com 20 anos. Eu ainda estava no auge. Ainda estava nas danças, nas festas. Não importa, o tempo que Jesus te chamar é o dia que você tem que entender que trocou a tua história. Enquanto você não se resolver, o problema lá dentro não vai mudar. Não adianta você gemer, chorar. Você precisa fazer um relacionamento com Deus para que as coisas na tua casa mudem. E com zelo. Não adianta fazer as coisas para o Senhor relaxadamente. Não adianta você querer que Deus te entenda. Mas Deus me conhece. Eu nasci assim. Vai para lá com esse espírito de Gabriela. Você não nasceu assim não. Deus te fez perfeito. É a palavra que me instrui. Ele te fez um ser humano abençoador. Ele te chamou para você ser a diferença. Onde você entrar, onde você passar.
Ele te chamou para ser muito mais do que você mesmo deseja ser. Não consegue ser bom em nada, porque tudo que começa para, no meio do caminho não termina. Porque Deus nunca está no projeto primeiro com você. Sempre é você, seu amigo fulano, Bertano. Quando Jesus chega, quando dá errado. Quando dá errado, vamos chamar Jesus. Eu vou lá na igreja orar, por quê? Porque está dando errado. Jesus quer entrar no relacionamento primeiro. Primeiro ele entra. Primeiro é você e ele, depois é os demais. Porque aí sim vai dar certo. Ou você pretende sofrer até quando? Eu não consigo mudar a tua história. Mas essa palavra viva, ela muda. Ela mudou a minha. Ela mudou os meus planos da minha vida. Deus um dia se apresentou a mim dizendo assim: escute, eu tenho algo na tua história. Eu estava com uma calça capri. Acho que ninguém nem sabe o que é isso. É do nosso tempo, né, Vânia? Eu tinha um cabelo Ray Park, Black Power. Eu era uma neguinha invocada. E Jesus falou: eu quero mudar a tua vida. Eu te chamei para uma nova história. Eu pensava assim: ele não sabe nem, essa mulher não sabe nem o que está falando, porque eu não quero mudar minha vida, está ótima do jeito que está. Está tudo tranquilo. E ele falou: eu te chamei para ser alguém diferente. Você vai ser uma pregadora da minha palavra. Você vai mudar a história da tua casa, a sua família, os teus filhos. E eu ainda só tinha um filho. E Deus aquele dia falou dos meus filhos, de todos os 3 que eu tenho hoje. Quando Deus fala que quer mudar a história de alguém, você pode correr, se esconder, se agrupar com tribos estranhas. Um dia Deus vai lá no fundo, te pega pelo colarinho e fala: até quando você vai desejar estar onde eu não estou com você, sofrer as consequências que eu não tenho projeto na tua vida? O dia que você resolver vir para Jesus, mas de aliança assim, ó, igual essa aqui, mas de aliança, você vai ver o que eu vou fazer com a tua história. Você vai ver com o que eu vou fazer com a tua vida, com a tua casa. Tudo que está de cabeça para baixo eu vou pôr no lugar. Ah, mas é impossível servir a Deus ao meu lado. Oh, você não conhece o poder de Deus. Se você soubesse como Deus te olha, como Deus conhece o cantinho da tua casa que você chora. Amanduriô recandarabasúbria. As lágrimas vêm, todo mundo vai embora e você fica sozinha. E quem chega no meio da madrugada, não viu suas lágrimas, não ouviu o teu choro. Amanduriô reprasúria. Mas Deus está lá. Ele ouve e diz assim: muda a sua história. Como que você chama? Carol mesmo, Carolina? Muda a sua história, Carolina. Faça uma nova escolha. Um dia te disseram assim: olha, nada dá certo para você. Desde quando você é pequena, tudo dá errado. Até na escola você era um erro. Tudo que você... Mas diz o Senhor, você é o acerto de Deus. Você ouviu afrontas a vida inteira e hoje você proporciona essas pessoas a bater palma. Dizer: olha, esse... não era para você ter ficado com essa pessoa. Você já cansou de ouvir isso. Você teimou e agora o que deu? Eu digo assim: vai dar certo. Eu te digo como profeta de Deus, como profetisa do Senhor, vai dar certo. Se posiciona para você ver o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua história. Vai dar certo. A escolha já foi feita, agora Deus conserta todo o caminho. Aleluia. Acende a candeia, varre a casa. Muitos vão se afastar, mas a vitória vai chegar para a glória de Deus. Quando você pensa que Jesus parou o projeto, há uma vírgula vinda do Espírito Santo do Senhor, e Ele diz: ainda tem história para me contar sobre a tua vida. O que você tem desistido? O que você perdeu, o que você tem se ficado contente? Fala: olha, deixa para lá. Eu acho que não vai dar continuidade nisso. Eu acho que não era para ser. Quando nós perdemos, nós somos tão fracos, que em vez de a gente lutar em favor daquilo que foi levado, você fala assim: eu acho que não era para ser. Era para ser dessa forma. Aí coloca a culpa em Deus. Deus quis assim. Tudo que Deus te deu é seu. Quem rouba é o inimigo, o adversário de nossas almas. E se você perdeu por algo que você não soube escolher, esta é a noite de você fazer tudo de novo.
Esta é a noite de você renovar as tuas forças. Esta é a noite de você falar: Senhor, eu quero que mude. Eu quero um relacionamento. Eu quero uma nova história. Eu quero tudo novo. Só que isso não depende de Deus. Isso depende de mim e de você. Relacionamento não é a um, é a dois. O Senhor já disse para você que Ele quer ter você um relacionamento sério. Quer entregar novamente a sua dracma, os seus talentos, os seus dons, o seu chamado. E você está disposto a viver uma nova história com Cristo? A viver a vontade de Deus? Ou prefere acreditar que não era para dar certo? Tem desistido de coisas com tanto valor diante daquilo que Deus te deu? Oramos, pedimos, e depois queremos devolver para Jesus. Quando estamos noivos e namorados, estamos felizes, saltitantes, alegres. Eu estou sendo vítima aqui, Jesus. Mas qualquer problema que acontece, a primeira coisa que nós dizemos: eu acho que eu fiz uma má escolha. Eu não sei não se era Jesus nesse negócio, viu? Porque ninguém tem direito de errar. Sei não. Eu acho que aquela profeta lá não foi de Deus. Sabe por quê? Queremos devolver para o Senhor aquilo que nós escolhemos. É teu, queridos. Tudo que você escolheu, a tua escolha é tua. Abrace a tua causa, limpe a tua casa, sente sua canteia, faça com zelo, respeite o teu próximo. O Senhor vai mudar a tua história. Não tem como correr agora. Agora o propósito já foi lançado. E Jesus já entrou no projeto. Agora é prosseguir. Adiante. Segura essa, Tiago. Você me chamou de volta, agora me aguenta. Jesus tem um propósito na tua vida, meu amigo. E Deus diz que Ele não está mais com tempo de esperar para que você faça determinadas escolhas. Ele fala que o relacionamento dele ainda está de pé. Esse ainda quer dizer que é por pouco tempo. Ele precisa do seu posicionamento, daquilo que Ele te escolheu para fazer na terra. Você não é um homem qualquer. Não tem tempo de cadeira, não precisa, Deus não espera algumas coisas acontecer e chegar no... Não tem meio termo com você. Jesus diz que é tempo de recomeço, aliança e formação. E Deus quer você em em lugares altos, para que você entenda: eu não te chamei para ficar no canto escondido, eu não te chamei, eu não te escolhi. Eu tenho um propósito contigo desde o ventre da tua mãe, e quando eu te pus de pé, eu te pus como Israel. Aleluia. O Senhor não forma soldado fugitivo. Você pode estar ferido, mas é soldado. Amando diploma súpria. Desce, fala com teu pai. E se coloca de pé. Porque Jesus está esperando algo de você. E Ele precisa continuar a obra. Ele precisa fazer algo para que você dê parte, dê lugar, dê espaço. Tem pessoas que dizem: olha, se você não fizer, outro faz. Sim, eu concordo, a obra não vai parar. Mas Jesus não erra quando nos escolhe. A excelência é quando Deus te chama para algo determinado. É para que nós possamos chegar até o fim. Eu imagino os olhos de Cristo olhando do trono de glória, dizendo: olha, o meu filho conseguiu. Ele apanhou, ele gemeu, ele sofreu, ele caiu, ele levantou. Quem nunca, irmãos? Quem somos nós? Aqui só tem abraço, queridos.
Aqui só tem abraços. Porque não somos ninguém para dizer dos seus feitos, dos seus afazeres. Gostaria que você entendesse que aqui é para instruir você a chegar em Jerusalém. Para que um dia você tenha um encontro com o Pai. Para que esse relacionamento um dia seja um sim eterno. Oh, aleluia. É tempo de refazer alianças. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para você não deixar com que ninguém roube aquilo que Deus te deu como tesouro. Acende a sua candeia essa noite. Vamos ficar de pé? Peça para Jesus o que você não consegue. Fala para Ele que você precisa. E para recomeçar você precisa da força dEle. Diga para os céus hoje, Ele está aberto para você. É para você que Ele está aberto. Aonde você precisa começar a varrer, a limpar? Que local desta casa precisa ser limpo para que Jesus faça morada? Acenda a alegria no teu coração, porque o Senhor diz que de tristeza que tem dentro de você, hoje Ele vai limpar. Deus quer sarar a tua alma. O inimigo tem roubado sorrisos. E nós, como igreja, às vezes permitimos. Nós passamos muita luta, irmãos, mas nada se compara com o Calvário. Foi entregue um filho, a morte foi de cruz, por mim, por você. E se você entender esta noite o amor que Jesus tem por você e o valor que você tem nas mãos dele, você vai compreender que limpar a casa, acender a candeia com zelo é muito pouco diante do que Deus quer te dar. Aleluia. Jesus quer mudar a tua história. Se você não se esquecer, agora você vai comigo também. Eu não sou obrigada sozinho. Aleluia. Eu não sou obrigada. Eu gosto de estar sempre com alguém do meu lado. Oh, aleluia. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Põe a mão no coração essa noite. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Ouve Jesus. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. E te trouxe até aqui pra te dizer: lembra, Marcela? Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou, e bem pouquinho, e mesmo assim você tentou. Era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Sempre vai ser a mão de Deus. Sempre vai ser a mão de Deus, ela trabalhando em teu favor.
existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão até aqui. Em alguém que em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui pra te dizer que lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Sempre assim, na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão. Ele está no controle, Ele está no controle. Ser sempre assim. Receba renovo, receba o poder de Deus, receba coisa nova de Deus para a tua vida. E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, oh aleluia. Você está nas palmas da mão do teu Pai, confia. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aplauda o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória. Louvado seja Deus. É a mão de Deus. Então acende a candeia, vai à casa, aleluia, e procura até achar. Enquanto você não achar, não desista. Enquanto você não tomar posse, não desista. Mas acende, para você enxergar aonde caiu, aonde perdeu, aonde que foi parar. Então acende a candeia e começa a varrer. Começa a varrer, que certamente você vai achar, amém? Eu quero convidar o presbítero Everton para vir aqui dar os recados, e depois ele vai estar orando e dando a bênção apostólica para os irmãos. E eu quero mais uma vez agradecer a todos, tá bom? Tem mais irmãs também que ajudou aqui, nossa irmã Marcela também no sábado, viu, irmã Marcela? Algumas irmãs que eu não citei o nome aqui, mas esteve aqui nos ajudando. Aquelas que puderam, né? Que nem todo mundo pode. A maioria das irmãs aqui trabalha ainda no sábado. Mas eu creio que um futuro bem breve vai estar tudo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, quarta-feira nós teremos aqui a tarde da bênção, às 2h30, na direção da missionária Edivânia. As tardes da bênção é uma bênção. Se você tem disponibilidade, venha, porque você acaba se enchendo de uma forma diferente. Eu já tive a oportunidade de ministrar na tarde da bênção e é um culto diferente. Então, se você tiver disponibilidade, venha às 2h30 na quarta-feira. Na quinta-feira, nós teremos quinta-feira profética, às 19h15.
Na sexta-feira, no setor 2, nós temos a continuação e a última parte da série Siga-me, ao qual nós estamos falando de alguns discípulos que nós devemos seguir, precisamos seguir, pegar os seus exemplos para que nós prossigamos no reino de Deus. Amém? E no domingo, pela manhã, nós temos consagração, às 8 horas da manhã aqui na igreja, das 8 às 9, consagração. À noite, nós teremos culto de Santa Ceia. Amém? Não perca o culto de Santa Ceia, que é um culto muito importante para as nossas vidas. E você deve fazer parte do corpo ceiano junto com a gente. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por ter usado a sua filha nessa noite, ó Pai, para falar conosco, ó Pai, com uma palavra, ó Pai, que vem de encontro aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos, sim, ó Pai, varrer a nossa casa, preparar o nosso lar, ó Pai, para que nós possamos ter um encontro real contigo, Senhor. Ah, Pai, assim, quando nós perdemos as nossas dracmas, Pai, nós possamos fazer igual essa mulher, ir atrás, ó Pai, para que nós possamos continuar, ó Pai, firmes na Tua presença, firmes na Sua graça, em o nome de Jesus. Leva os seus filhos, ó Pai, conduz os seus filhos aos seus destinos, às suas casas, ó Pai, em segurança, que eles possam chegar lá e ver uma transformação daquilo que o Senhor fez, ó Pai, porque quando nós estamos aqui, o Senhor está agindo ao nosso favor. Então eu creio, ó Pai, que algo sobrenatural aconteceu na vida e na casa dos seus filhos, e que eles possam enxergar isso ao chegarem nos seus lares, ó Deus, em nome de Jesus. Mãe, em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vão na paz do Senhor, amém.